esse vídeo é para falar sobre uma sessão de Reiki que eu fiz. Eu tenho duas amigas que fazem Reiki. Elas são habilitadas para fazer Reiki nos outros. E uma delas veio fazer uma sessão de Reiki minha aqui em casa. Eu nunca tinha feito. E foi muito interessante. Foi muito legal. Eu consegui relaxar muito. Eu consegui sentir o calor das mãos da minha amiga enquanto ela apoiava a mão sobre cada chakra. Eu tive a sensação engraçada de que depois. Meu pé geralmente é gelado. Minhas mãos às vezes ficam muito frias também, mas meu pé geralmente é gelado. E depois que acabou, a minha amiga perguntou as sensações que eu tive. Foi 1 hora mais ou menos de sessão. Foi bem relaxante. Eu tava num dia bem estressada, bem me sentindo desconfortável. Então foi muito relaxante, foi muito gostoso. É um tipo diferente de massagem, não é uma massagem, é uma prática energética que relaxa. Eu gostei, eu pretendo fazer mais vezes. Enquanto ela focalizava no chakra do meu umbigo, Sofia se mexia bastante. Na minha cabeça, quando ela colocava a mão na minha cabeça, eu sentia um calor muito grande, uma tontura na cabeça. Quando ela colocava as mãos no meu joelho, eu sentia as pernas muito quentes também. E os meus pés, antes dela começar, meus pés já estavam frios. E ela tocou nos meus pés com a mão quente, mas eu senti que os meus pés só faziam esfriar cada vez mais. O que foi curioso, porque depois que acabou a sessão que eu falei com ela dessa sensação, ela fez curioso, porque eles estavam esquentando, mas eu sentia que eles estavam esfriando. E uma outra coisa interessante que aconteceu foi que, enquanto eu estava relaxando, enquanto eu estava com o olho fechado, tentando relaxar, descansando, numa das vezes eu me vi num escritório, vestida de executiva, com um computador na minha frente, trabalhando, como se eu trabalhasse num escritório, com algo comercial, com algo administrativo, uma coisa totalmente fora da minha área profissional, já que eu trabalho com educação. Eu trabalho até descalça com as crianças, então eu vestida de executiva atrás de uma mesa com um computador não é algo muito comum no meu histórico profissional. Nem acredito que vá ser, não é muito meu perfil. Mas eu me vi assim, toda arrumada, toda. E eram flashes, foi uma cena assim que apareceu. Depois apareceu uma outra cena em que eu tava no carro com alguém e essa pessoa me deixava num prédio e eu saía rindo, mas ela pedia para eu voltar porque eu tinha esquecido algo. Eu não conheço o prédio, eu não conheço a pessoa, eu não conheço o carro, o ambiente não era familiar. Nada era familiar, isso foi uma outra cena assim que veio de repente na minha cabeça e foi embora. Depois veio uma outra cena de Felipe indo fazer uma entrevista de trabalho num prédio que era todo espelhado. E eu me despedia dele, dava boa sorte e dizia que tudo ia dar certo. E de repente passou também. Então foram algumas cenas de lugares não conhecidos, pessoas não conhecidas, exceto por essa que Felipe aparecia e estava na frente de um prédio, né? Do prédio espelhado, porque era Felipe, eu sabia que era ele. E mas as outras eu fiquei me perguntando como é que a minha cabeça criou isso, né? De onde ela tira isso? Que não são ambientes que eu conheço, não são pessoas que eu conheço, não são situações familiares, nem que já aconteceram, nem provavelmente não vão acontecer. Então, eu fiquei me perguntando de onde é que a mente criou isso. E a minha amiga que fez o reiki em mim ouviu, achou curioso também a mente ter criado essas situações. E depois eu fiquei pensando, até hoje eu fiquei, isso foi semana passada, e até hoje eu fiquei pensando assim, na ideia de coexistência, né? É algo que eu também nunca investiguei a fundo, a ideia da gente existir aqui e existir no outro lugar ao mesmo tempo, mas é uma ideia que eu também acho curiosa. E de como é que poderia ser possível isso? Mas e se eu existo em um outro lugar e eu levo uma outra vida? Isso tem a ver com outra dimensão ou com outro tempo? E se for imagens de uma outra vida, de uma vida anterior, de uma vida que poderá vir?
Eu fiquei feliz que Felipe estava nessa cena, se forem outras vidas. Mas ao mesmo tempo você fica intrigado de acontecerem situações que vêm na sua mente de situações não familiares, lugares não familiares, pessoas não familiares. Coisas que não aconteceram, que você não entende por que você pensou nelas, por que elas surgiram na sua cabeça na sessão de reiki. E depois você fica pensando em coisas que você antes não pensava, assim, feito a ideia da coexistência, feito a ideia da gente existir paralelamente em outro lugar, numa outra dimensão, num outro tempo, num espaço alheio, num espaço que a gente não conhece, que a gente não sabe. E se eu existo num outro lugar, numa outra vida, se eu faço outras coisas, será que essa pessoa pensa que pode existir uma outra dela que sou eu? Será que ainda sou eu ou é outra pessoa? Se a gente ficar pensando, perguntando muito isso, parece uma loucura, assim, mas quando você vive alguma experiência que lhe possibilita pensar isso, você fica intrigado, você fica querendo saber, entender mais, porque você acha que pode ser possível, e daí não é tão absurdo se for possível. E é isso, ou se forem vidas passadas, ou se forem vidas futuras. E aí a sessão do reiki, por algum motivo, energeticamente, de alguma forma, ela abriu um canal para que eu tenha contato com uma forma de vida mais profunda, uma forma de vida minha diferente, não essa só que eu vivo todo dia aqui, não diminuindo essa que eu vivo todo dia aqui, mas possibilitando a ideia de expandir a minha consciência e de entender que outras existências há por trás da existência que eu tenho consciência e certeza agora. Se é que eu tenho certeza. Daí é isso. Foi uma experiência muito legal, foi muito interessante. Eu gosto dessas coisas que me fazem pensar fora da caixinha. E pensar em ideias novas e abrir outros horizontes e abrir outras possibilidades. Acho que nos enriquece bastante.